Olá a todos, eu sou a Aline Lira, sou pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Brasil, e eu vou apresentar para vocês hoje um pouco do projeto que estou desenvolvendo, nesse caso intitulado, nessa apresentação, como Enhanced Taxonomic Knowledge of Curculionide from Northeastern Brazil Truth Collections Based Research. Esse é um projeto, que conta com o suporte financeiro da Coleopteri Society através do Taxonomic Research at Video Collection Grant. Como sabemos, a superfamília Curculionoida é um dos grupos de animais mais diversos no mundo, com mais de 60 mil espécies conhecidas. Dentro dela, encontra-se a maior das famílias, a família Curculionide, dos gorgulhos verdadeiros, com mais de 50 mil espécies. Essa diversidade, ela é traduzida numa variação morfológica incrível e em diferentes interações ecológicas e associações, com diferentes grupos, além de papéis, ecológicos variados em diferentes ambientes. No entanto, algumas limitações taxonômicas, como, por exemplo, a falha de amostragem, a falta de um catálogo abrangente de espécies em regiões megadiversas, como no caso do Nordeste brasileiro, impactam o nosso conhecimento sobre a real diversidade, desse grupo de besouros. A região Nordeste, que é o foco desse projeto, é uma das 5 regiões federativas do Brasil, contendo 9 diferentes estados e 4 diferentes biomas. Aqui a gente pode observar, uma porção da Amazônia, contempla também uma porção de Cerrado, a grande parte da Caatinga e uma porção de Mata Atlântica. Nesses biomas, existem ecossistemas únicos, como é o caso dos brejos de altitude da Caatinga. Os brejos de altitude são regiões, de Mata Atlântica de altitude rodeadas por vegetação e áreas, de clima árido que abrigam, uma fauna bastante singular e, assim como a Caatinga, abrigam espécies endêmicas, e que vêm esses biomas, esses ecossistemas, eles vêm sofrendo, declínio, impactando, no que a gente conhece da diversidade da biodiversidade dessa região, desses ambientes, inclusive, da diversidade de curculinides. Trazendo um pouco de dados sobre a diversidade documentada para a região Nordeste do Brasil e fazendo comparativo com o que é conhecido, para o país, a gente observa que o Nordeste é a região que concentra os menores números de espécies registradas no catálogo taxonômico da fauna do Brasil. Das pouco mais de 6 mil espécies inseridas no catálogo do país, a região Nordeste contempla apenas 421 registros. E esses números, eles não indicam que essa região, ela é menos diversa, e sim evidencia uma questão histórica de subamostragem, e de pouca exploração dessa região. Então, com base nisso, os objetivos desse estudo é contribuir para documentar a diversidade de corcolonídeos ao longo dos biomas brasileiros e, é claro, nesse projeto focando nos biomas da região Nordeste. E a gente tem a intenção de produzir um catálogo ilustrado que esperamos que seja uma base importante de identificação por públicos variados, além da comunidade científica, por agentes ambientais, por empresas regulatórias, enfim. Além disso, esse projeto tem o objetivo de, com esses levantamentos, identificar táxons, que precisam e que têm prioridade, de estudos taxonômicos, como revisões e também descrições de novas espécies, além de também utilizar os dados das coleções no auxílio de uma parte do meu projeto de pós-doc, que é o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em inteligência artificial para a identificação de curculonídeos. A ideia com a execução desse projeto é visitar diferentes coleções brasileiras, começando pelas 2 coleções de referência que estão no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, e a coleção entomológica Padre Jesus Santiago Moura, que fica na Universidade Federal do Paraná, onde trabalharam 2 importantes especialistas do grupo no Brasil, que são os doutores Sérgio Antônio Vanin e o Germano Rosado Neto. Com base no material depositado nessas coleções, a gente espera que eles sirvam, de referência para auxiliar na identificação da diversidade encontrada, nas demais coleções regionais inseridas em diferentes estados do Nordeste. Como colaboração desse estudo, está o Dr. Andrés dos Santos, que é o técnico do Laboratório de Taxonomia de Insetos, onde eu estou baseada, em Recife, e 2 estudantes de graduação, que são a Juliane e o Leonardo, que contribuem, para a curadoria do acervo de Curculionoida, tanto, desde triagem de material, montagem, etiquetagem, contribuindo para a ampliação, do acervo da SERF, que é a coleção entomológica da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e que com esse projeto, pode se tornar uma coleção de referência regional para a diversidade de Corculionte da região Nordeste. Além disso, conta com a colaboração dos doutores Bruno de Medeiros e Pascoal Grossi. Nesse mapa,
é possível observar um pouco do que a gente já tem levantado para o acervo da SERP. Então, a gente tem registros, né, de corcononídeos por diversos ecossistemas no Nordeste, principalmente Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, em diferentes grupos, né, taxonômicos. Até o momento, identificamos cerca de 6.000 exemplares alfinetados e já organizados no acervo. Destes, 300 espécies já estão identificadas e 150 espécies fotografadas já prontas, né, para compor o catálogo. Ainda, né, com o objetivo de ampliar os registros e ampliar o conhecimento sobre a fauna de gorgulhos do Nordeste, contamos com o material de diversas coletas que vêm sendo realizadas ao longo dos últimos anos, principalmente em área de Caatinga e de Mata Atlântica, e focadas também, né, na região de Recife e região metropolitana. Então, esses registros, né, serão importantes para ampliar ainda mais o conhecimento da fauna nessas regiões. Bom, contamos com uma colaboração com doação, né, empréstimo de material de diferentes instituições, como, por exemplo, a Universidade Estadual do Maranhão, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além também do Programa de Pesquisa em Biodiversidade, o PPBio, onde o laboratório ele faz parte do levantamento em diferentes regiões da Caatinga nordestina, e com isso a gente tem uma quantidade, né, bastante grande de material em álcool para processamento que vai dar um aporte significativo, né, em relação aos registros para esses ambientes. Alguns dos resultados, né, preliminares incluem importantes contribuições, como, por exemplo, material que conseguimos como empréstimo, permuta ou doação da coleção do Gregório Bondar, que foi um entomólogo bastante que desenvolveu, né, estudos principalmente no estado da Bahia, entre as décadas de 40 e 50, que é, apresenta uma contribuição significativa, já que a gente, com esse material, identificou mais de 150 espécies, principalmente para o estado da Bahia, né, a partir da colaboração com as instituições Field Museum Natural History, o Canadian Museum e o Museu de Zoologia da Universidade Federal, da Universidade de São Paulo. Como contribuições adicionais, com esse levantamento está sendo organizado um grande banco de dados de fotos obtidos através de diferentes equipamentos e também de levantamentos do iNaturalist, que vai ser utilizado, né, para o desenvolvimento dessa ferramenta de inteligência artificial, com a intenção de identificar as espécies mais comuns de corconídeos que ocorrem na região Nordeste, né, utilizando o Deep Learning. Então, além de todo esse levantamento, esse projeto, né, vai contribuir com essa etapa do meu projeto de pesquisa de pós-doc. Identificamos até o momento alguns táxons, né, que novos para a ciência, em ecossistemas como a caatinga, como é o caso aqui de uma nova espécie de Omalinotus, identificado a partir de coletas do programa PPBio na caatinga, que está em processo, né, de estudo e descrição. Além disso, já identificamos algumas prioridades, né, para revisões de grupos aqui da região, como a tribo Dinomorphine, que conta com dois gêneros, mas que é um grupo, né, bastante emblemático, porque o gênero Dinomorphos, né, se aparenta bastante com uma outra subfamília, a Braxerine, né, que está distantemente relacionada. Além também de a gente identificar possíveis novas espécies do gênero Nedestes, que é um gênero de Baridim. Bom, os resultados mais recentes estão relacionados com uma visita que eu estou realizando agora nessa semana no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, onde, além de todo o material que a gente já conseguiu levantar até agora, identificamos também, né, diversas outras espécies que vão contribuir para ampliar, né, o conhecimento da diversidade, né, através desse catálogo ilustrado, além também de identificar material adicional desses grupos que estão passando por estudos taxonômicos. Bom, então, em resumo, esse projeto, né, ele tem a intenção de contribuir para o conhecimento da diversidade de corconídeos da região nordeste do Brasil, né, que é uma região, como eu disse anteriormente, subamostrada, né, em que poucos pesquisadores, né, atuaram em relação ao conhecimento assim mais ampliado da diversidade do grupo, e a documentação, né, de espécimes em coleções brasileiras, que serão depois, né, disponibilizados publicamente através do material, né, depositado na coleção
Entomológica da Universidade Federal Rural de Pernambuco, além também de contribuir, né, para colaborações entre instituições brasileiras e pesquisadores focados, né, na taxonomia de Curculionte. So thank you so much for the Coleopterist Society for the support with the Taxonomic Research at Video Collection grant that made possible this study. And thank you for all institutions involved in this project. Unfortunately, I'm not available online at the moment, returning after the first visits of this project. But if you have any question, please contact me. I'll be happy to respond. Thank you so much.